Boa noite a todos. Meu nome é Sara, sou militante do Comitê Popular de Santos por Verdade, Memória e Justiça. Ante tudo, quanto foi exposto aqui, fica evidenciado o quanto é importante o resgate da memória política, o quanto é importante a gente expor a verdade. Até pelo que já foi exposto por outras pessoas, aqui a gente está vivendo uma repercussão daquilo que foi representado pela ditadura militar. Eu vou falar do casarão, a Avenida Conselheiro Neves, 584, esquina com Alexandre Herculano, porque nós conseguimos, através de levantamento, identificar e evidenciar que realmente é um imóvel que fez parte do aparato repressivo. Já haviam depoimentos de algumas pessoas que não estão aqui para falar, então a gente não pode falar por elas. E desde que eu entrei no comitê, eu vi que essa era uma pauta importante, então eu quis aprofundar o máximo que eu pude, dentro da minha limitação, as pesquisas sobre esse imóvel. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a propriedade, de quem é a propriedade. Então, eu consegui, pelo cartório, a transcrição de matrícula 34598 do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Santos, que consta como primeiro adquirente Álvaro Pinto da Silva. Foi um oficial do 6º Tabelião de Notas de Santos. Inclusive, tem uma vasta documentação com o nome dele no Arquivo Nacional sobre vários tipos de registros de propriedade, inclusive algumas invasões no Monte Serra. Isso aí é uma coisa que eu posso falar mais à frente. Então, você veja que ele tem um envolvimento razoavelmente importante, que nesse momento, nessa época, toda a questão de imigração e validação pelas delegacias de polícia passavam por um tabelião. Nem tudo era feito pelo fórum. Então, ele tem uma papel importante que mais adiante nas pesquisas eu vou trazer. Então, o que ocorre? Esse imóvel ele passou pela desapropriação em 1970. Mais uma questão importante, que foi algo que eu consegui fazer o levantamento, é a questão das evidências que determinam que esse imóvel fez parte do aparelho repressivo. Esse aqui é um documento que tem no arquivo intermediário. Eu tirei a ficha rosa do imóvel para ver os números de processos administrativos que tramitaram na prefeitura nos momentos passados. O último é 2016, que é o requerimento do ABITSE, que não foi deferido porque não tem escritura. Esse imóvel só tem transcrição. Então, esse documento aqui é um dos documentos que evidenciam que era uma delegacia. Então, você vê aqui a data de 18 de abril de 77, direcionado ao delegado, solicitando providências. Tinha um problema com o passeio, com a calçada, que a prefeitura constantemente notificava a delegacia para que fizesse esse reparo. Aqui a gente já tem um relatório mais detalhado do setor de obras, que fala do falecimento do senhor Álvaro, da desapropriação do imóvel pelo Estado, mais um documento, só que de 1970, dizendo que era direcionado também à delegacia. Enfim, são documentos que deixam claro que no local funcionava uma delegacia de polícia. Aqui na parte jornal, são alguns documentos que eu encontrei na hemeroteca digital do Arquivo Nacional. Então, além de um catálogo que diz que lá era uma delegacia, porque tem o endereço e o telefone, na Avenida Conselheiro Neves, números 584, tem um documento mais importante, que é o documento que diz quando, de fato, o DOPS foi para esse local. Então, aqui, nesse documento, a gente tem aqui, onde eles, logicamente, eles não vão falar centro de tortura, obviamente, Então, eles dizem setor de estrangeiros do DOPS. A partir de amanhã, passará a atender o público em novo endereço, a Avenida Conselheiro Neves, esquina com a Rua Alexandre Herculano, e trazem aí as informações. Essa notícia é datada de 16 de julho de 78. Então, esse imóvel ele sempre fez parte do aparato repressivo. Naquela ocasião, o que era mais amplamente divulgado era o Palácio da Polícia e o 4º Distrito. Esse era determinado como 3º Distrito. Então, isso já leva a gente direto a evidenciar a questão da utilização desse imóvel. O que ocorre com ele? Desde 1970, houve essa desapropriação por parte do Estado de São Paulo, o decreto 68.422, de 2 de abril de 2024, onde foi desapropriado o imóvel, que era de propriedade do Álvaro Pinto, com uma finalidade de urgência para a Secretaria de Segurança Pública, porque eles já estavam lá, eles já utilizavam o imóvel e eles queriam o imóvel para ser parte da Secretaria de Segurança Pública. Mas uma coisa que é interessante é que eu consegui achar também lá no arquivo intermediário por quanto foi desapropriado. Na realidade, houve um pagamento para isso,
que é o valor de R$ 818.516 cruzeiros e 63 centavos. Então, a pessoa que né, aceitou a desapropriação do imóvel, que foi o espólio do seu Álvaro, recebeu para que isso acontecesse. Tá? O imóvel, né, como todos já sabem, está a leilão, já foi a segunda vez que ele vai a leilão. E, nesse último momento, tem alguns documentos aqui que eu queria compartilhar, mas vai muito avançado o tempo, com DEPASA, laudo técnico, aí já é muito profundo. Vou direto ao ponto para a gente poder finalizar. Então, esse imóvel, pela segunda vez, foi a leilão. Só que eu abri a documentação desse leilão e ele tem alguns problemas, né? Então, por exemplo, quando o leilão é de um imóvel público, uma das determinações da lei de licitações, porque ele entra nessa legislação, é que toda a informação e documentação esteja divulgada no edital. Se esse imóvel não tem escritura, só tem transcrição e não tem planta, ele já não tem todas as documentações necessárias para que seja leiloado. Então, já é a primeira irregularidade. Segundo, quando o imóvel público deixa de ter função social ou utilidade, aí sim ele pode ser leiloado para que isso seja convertido em valores ao patrimônio público. O que não é o caso aqui, porque já foi pleiteado pela organização, que foi exposto aqui a questão do Bom Prato, mas nós do comitê temos o ideal de transformar no local um espaço de memória, porque foi um local de extrema repressão e brutalidade que precisa ser resgatado ali onde a gente possa ter os eventos, sediar o comitê, colocar uma biblioteca e trazer orientação e informação pedagógica para a sociedade. Tirando a questão da matrícula, a gente também tem a questão do nível de proteção número 2. Então, ele é um imóvel que ele não pode ser demolido, por exemplo. Tem que ser conservado, as fachadas e os telhados. Então, já foi solicitado pela prefeitura que fosse doado para a municipalidade para que isso seja feito. Então, é um leilão totalmente regular. Nós temos um procedimento que eu protocolei, pedindo esses esclarecimentos e também estou solicitando vistas do processo para acompanhar de perto o que está sendo feito, que está totalmente na contramão do que deveria acontecer. Toda essa documentação, gente, vou finalizar porque vai acabar a gravação, infelizmente avançou o tempo. Tem muito mais coisas que eu levantei que eu queria trazer como informação pública. É o documento que vai dar arcabouço para que a gente formule, sim, uma denúncia que barre esse leilão totalmente irregular e transforme esse espaço, esse local, no resgate de memória da cidade de Santos, inclusive de toda a memória, né? Toda a documentação, tudo quanto for resgatado, acho que seria um local ideal para abrigar tudo isso, inclusive sediar os estudos de todas as pessoas aqui que estão presentes e toda essa sociedade. Obrigada, gente. Era só isso.